Seguimos aqui repercutindo com os nossos entrevistados sobre o acordo Mercosul e União Europeia e agora tendo então mais um ator, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que vai julgar então os termos do tratado depois do Parlamento Europeu ter aprovado então a moção. Sobre o assunto eu vou conversar agora com o Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Muito bem-vindo. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Igor, essa judicialização paralisa. Pode demorar essa implementação, ninguém sabe o tempo ainda, fala-se até 2 anos, mas como é que você avalia essa fase agora? Porque a gente vê, não é, aquela agitação toda que aconteceu na Europa, principalmente os produtores franceses, conseguindo então avançar, não é, a parte política, agora a parte judicial. Como é que você avalia tudo isso que está acontecendo? Olha, Simone, eu acho que é uma situação extremamente difícil quando a gente fala em 25 anos de negociações, mas não é o fim do mundo. Isso parece muito mais uma visão de lobby, principalmente de deputados franceses, irlandeses, austríacos, né, que tiveram essa vontade de tentar ganhar no tapetão. A gente vê muito isso aqui no Brasil, né, principalmente quando grupos de deputados mais à esquerda, né, que quando não tem votos, vão para o STF. Mas o final é que eu não acredito que esse movimento seja capaz de impedir o acordo de se tornar uma realidade. Vai haver muita pressão dos membros da Comissão Europeia para que isso seja julgado o mais rápido possível. Dificilmente o judiciário europeu vai fazer mudanças significativas no texto. O setor jurídico da Comissão Europeia foi bastante rigoroso dentro dos documentos. Se tiver mudanças, vão ser muito superficiais, que não acredito que vá mudar a essência do tratado. O que eu vejo, do meu ponto de vista, é muito mais uma demora que pode ocorrer, e como o próprio chanceler Friedrich Merz disse, pode-se entrar em uma vigência imediata pela comissão enquanto isso é julgado. Isso, de uma certa maneira, diminuiria o ímpeto desses deputados que estão tentando impedir que o acordo aconteça, mas a grande maioria dos votos hoje do Parlamento Europeu seguem a Comissão Europeia e provavelmente esse acordo vai ser implementado. Isso significa que se a gente estava pensando em começar o acordo, a vigência no segundo semestre, acho que o pior momento seria isso ser jogado para final do ano, começo de janeiro, mas eu não consigo ver o judiciário europeu fazendo uma mudança significativa ou tentando, de fato, impedir que se torne realidade um acordo dessa monta e definida pelos líderes da Europa. Luciano, juridicamente, o que está em jogo nessa avaliação aí do Tribunal de Justiça Europeu? O que ele poderia mudar, não é? Porque a gente viu também, no caso, a Alemanha pedindo essa implementação provisória enquanto está lá na Justiça, não é? Mas vimos aí a França dizendo que considera essa possibilidade inaceitável. Ou seja, o Judiciário ele vai se atentar em relação às leis europeias? Olha, ele vai se atentar a alguns pontos que são específicos a própria União Europeia é bastante forte no ponto de vista de regulamentação. Então, eles podem. E aí é um questionamento sobre o fato do Mercosul não estar aderindo a 100% da totalidade das regras agropecuárias europeias. E também a questão de como seria implementado a questão das salvaguardas, né? Com quanto tempo elas poderiam se tornar realidade ou não, se a procedência, ou a checagem de procedência do Mercosul sobre os produtos exportados se teriam a mesma validade dentro da União Europeia. Quando a gente faz essa análise, esses são apenas alguns, né? Os membros que entraram com essa análise apontaram diversas situações com o objetivo claro de tumultuar, né? Então, o objetivo deles é dizer o seguinte: olha, se o Mercosul não segue 100% da totalidade das regras da União Europeia, o acordo é inválido. Mas isso é ilógico, porque nenhum acordo comercial, os dois países têm 100% das atitudes de produção. Esse rastreio, essa análise, ele fica em torno de 70%, 80%. Porque senão você estaria dizendo que a produção de todos os países do mundo tem o mesmo estilo e o mesmo modelo. Isso não existe. Então, eu acho que vai ser muito mais algo do ponto de vista
não legislativo, mas muito mais semântico ou ideológico, a tentativa de mudar esse acordo. Por isso que eu digo que é muito mais uma tentativa de protelar o acordo de se tornar uma realidade do que, de fato, dizer que o acordo fere as leis europeias, porque isso não teria sentido. Porque no Brasil, por exemplo, citando o Brasil dentro do bloco Mercosul, é uma agricultura tropical, né, diferente do que acontece em outras partes do mundo, né, no hemisfério norte. Agora, 700 milhões de consumidores, né, o tratado pode, né, a gente fala nisso que vai criar, então, quando for implementada, essa maior zona de comércio do mundo. São 27 estados membros, aí tirando o bloco aqui do Mercosul. A gente acabou de mostrar aí que o Brasil quer essa celeridade, né, no processo que o parlamento aqui, o nosso Congresso, ele aprova essa ratificação quanto antes. Mostramos ontem também Javier Milei dizendo que a Argentina está nesse mesmo compasso, ou seja, enquanto não acontece nada por lá, se vai ter 1 ano, 2 anos nessa demora para atrasar um pouco mais a implementação, por aqui a gente vê os países do Mercosul, do bloco, agilizando o quanto antes, não é, Igor? Exatamente. Aqui os parlamentos já vão votar quase que conjuntamente, né? Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil já vão colocar de uma maneira muito célere ainda esse mês nos parlamentos, nos congressos, câmaras e senados. É unânime o interesse de todos eles. A gente está falando de 700 milhões de consumidores com a expansão, né? A gente tem a expansão da Bolívia, que vai adentrar o bloco. O acordo já entrou no Mercosul, mas precisa se adequar às regras do bloco. A Venezuela, com a possibilidade real de uma mudança de regime hoje, pode voltar dentro do Mercosul. Então a gente está falando aí de mais 100 milhões de habitantes. A União Europeia tem 6 países na fila de entrada de expansão do bloco, inclusive a Ucrânia. Então, o potencial do Mercosul e da União Europeia é chegar a 1 bilhão de consumidores, o que é absurdo para todas as empresas dos dois lados do Atlântico. A percepção de que o Mercosul ele passa de um bloco muito irrelevante comercialmente, muito menos do que a Aliança do Pacífico, né, que tem Chile e Colômbia, e passa a se tornar talvez um dos principais blocos comerciais por ter o acesso ao mercado europeu, que é um mercado exigente, um mercado rico e um mercado em expansão. Então, eu não consigo ver travas. Eu acho que até as oposições políticas nesses países vão aprovar, porque é um ganho substancial. Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente está falando de 0,45% ou 0,50% de crescimento do PIB nos próximos 10 anos. O Uruguai já prevê algo em torno de 0,70%. Então, de fato, é uma possibilidade de crescimento e melhora na qualidade de meios de troca. E eu acho que isso vai aumentar investimentos diretos estrangeiros nos dois lados do Atlântico, vai aumentar a participação econômica, bancária, financeira e, principalmente, países da América Latina que têm um nível de compliance, como a gente está vendo essa questão do Banco Master, em um nível de regulação inferior da União Europeia, terminam recebendo um efeito transbordante, fazendo com que as regras e as instituições se tornem mais sérias e mais críveis para a população. Então, de fato, é um acordo que beneficia PIB per capita, PIB potencial e, principalmente, as instituições dos países. Rapidamente, Luciana, caso a Justiça Europeia ela faça alguma mudança no texto, enfim, volta para o parlamento, os blocos, né, vão ter que sentar à mesa novamente para fazer essa mudança. Como é que poderia ficar? 2 situações. Se for uma mudança muito grande e significativa, aí sim teria que ter uma rodada de negociação para que o Mercosul aceite essas mudanças, que demoraria alguns meses, a gente sabe disso. Se for mudanças pequenas, retóricas, que de fato não alteram fundamentalmente as bases, isso basicamente seria alterado de uma maneira quase que unilateral pelos países, e isso poderia continuar o processo de ratificação. Então vai depender de que se haverá alguma mudança, e se houver alguma mudança, se ela seja muito pequena ou significativa. E aí a gente vai ter que aguardar a decisão do Judiciário Europeu. Seguimos então, vamos acompanhar, não é? Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, muito obrigada pela essa conversa, análise aqui com a gente desse tema que está cada dia crescendo mais, agora judicializando aí por lado dos europeus. Obrigada, viu, Igor? Um bom início de semana para você.